Com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, gente querida, com que prazer, juntinho pelas ondas amigas da web, mais uma vez estamos aí junto de vocês, acertando aqui os ponteiros para tudo correr bem, se Deus quiser, um dia a mais nas nossas vidas. Espero que tudo esteja bem. Meus cumprimentos para o José Rodino, para a Eliane Santos, para a Verinha, Vera Lúcia Pereira de Carvalho. Alô, Verinha, deixa eu chegar essa câmera um pouquinho mais para trás. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez apresentando o nosso programa, não é isso? E olha, que o dia de hoje seja um dia muito legal. Alô, Oscar Berro, um abraço. Acabei de te ver agora na televisão, acompanhando, né, o enterro do nosso querido e saudoso Jerry Adriani. Abraço também a todos os representantes da confraria que lá estiveram, nosso querido Oscar Berro, o Carlos Colla, esse grande compositor nacional, extremamente impactado, o que é natural, todos nós ficamos muito tristes. E também um abraço ao nosso querido Haroldo Barros, que hoje estaria aqui conosco, mas que na verdade me telefonou há pouco, eu entendo perfeitamente, teve um dia bastante desgastante no dia de ontem e hoje acordou um pouco mais tarde, não daria tempo de chegar aqui, lá da Barra da Tijuca até aqui. Mas de qualquer maneira, o nosso abraço. Bom dia, meu caro Oscar Berro, querido amigo, digno representante lá da nossa confraria, que enviou uma coroa de flores com relação ao passamento desse grande cantor. Ontem nós fizemos um programa especial, na parte primeira, homenageando, e obviamente todos sabemos que vai deixar muita saudade. Alô para Sônia Almeida, para Márcia Castro, vocês todos representam aí os muitos ouvintes que neste momento estão aí sintonizados com a gente. Eu queria também mandar alguns abraços aí, olha, que na verdade eu não tive a oportunidade de falar ontem. Mestre Jair Chevalier, cumprimentando o programa de ontem, ele que é um dos maiores locutores do Brasil, e se Deus quiser um dia estará aqui, não é? Um abraço também para o professor Isaías Nascimento. Alô, professor Isaías, o José Rodino, sempre ouvindo a gente, ele que é taxista. Olha, gente, são tantos os amigos, mas são tantos os amigos que na verdade a gente gostaria de poder falar o nome de todos, mas nem sempre isso é possível. A Nádia do Sacramento, a Maria Ângela, a locutora Cássia Vieira, nossa querida amiga. Alô, Cássia, beijo no teu coração. Muito bem, então a gente está começando o programa Vida que Segue, né? Evidentemente que todos ficamos muito tristes, reitero, com o passamento do nosso querido Jerry Adriani. Ele vai continuar nos nossos corações, nas nossas lembranças. Olenka Fatioli, meu bom dia para você também, para a Fernanda, sua filha tão bonita, e um abraço também para o nosso querido Fernando Pereira, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio. Mas hoje a conversa inicial do programa, na verdade, é com relação às mudanças que temos de ter. Eu gosto muito de viajar, já tive a oportunidade de falar com vocês e sempre que posso eu estou fazendo uma viagem. E hoje, há pouco, eu estava vendo o noticiário e é uma matéria que deve ser bastante interessante, que foi feita nas estradas que foram construídas pela tal da Odebrecht fora do Brasil. Matéria esta que apareceu agora há pouco, agorinha ainda, na Rede Globo de televisão. Então o repórter estava mostrando que quando sai da estrada brasileira e entra na estrada peruana, a estrada estava em perfeito estado, sem buracos, sem problemas algum. E eu me lembro que o Peru foi um dos últimos países que eu conheci da América Latina, ainda faltam 2 ou 3 talvez. Mas quando eu fui eu não esperava, porque a gente aprende na escola de que o Brasil, e pelo menos eu aprendi na nossa época, que o Brasil era o país mais rico, e é em insumos, né, em território, né, em extensão, com certeza com relação à América Latina. Mas só não do ponto de vista produtivo, do ponto de vista igualitário, do ponto de vista comercial. Aí, infelizmente, isso não acontece.
Não é? Por quê? Porque somos muito mal administrados. Não é à toa que meu amigo, o Leonel Quirino, que é o presidente do Sindicato dos Radialistas, está anunciando aí de que, na verdade, vai haver a greve no dia 28, a greve geral. Essa greve geral é protestando com relação a tudo que a gente vê. Por exemplo, os sindicatos, de um modo geral, estão protestando contra essa reforma inusitada da Previdência, né? Onde, na verdade, se busca a necessidade da reforma. Todos nós sabemos que temos a necessidade da reforma, isso sem dúvida. Agora, é aquela velha história, tem que ser uma reforma que não prejudique aqueles que estão no trabalho, aqueles que já deram toda a metade da vida ou mais do que ela no trabalho e que precisam, evidentemente, ter uma reforma condigna, e não aquela que vai atropelar os seus sonhos, e não aquela que vai fazer o cara se aposentar quase que às vésperas de morrer. Isso é absurdo, né? E a gente ouviu certas pérolas vindas de Brasília que, pelo amor de Deus. Então não sei como é que vai ficar essa história. Mas voltando à história do Peru, o que eu dizia para vocês é que eu me surpreendi quando eu visitei Lima, questão de uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu acho que foi até um pouquinho menos. Eu não esperava, eu ia lá por curiosidade e não esperava encontrar ruas completamente bem asfaltadas na capital, evidentemente. Calçadas que você não vê um buraco, né? Canteiros de flores extremamente caprichados, principalmente no bairro de Miraflores, que é um bairro que é muito grande, né? E, sobretudo, uma cidade segura. Eles colocam até banners nos postes dizendo Ciudad Segura, quer dizer, uma cidade que você pode andar plenamente. E aí coincidiu com essa reportagem, deve estar chegando aí a nossa convidada, que é a doutora Reni Silveira, doutora Reni Kescher, dentista hoje. Mas você se surpreende positivamente, então você chega à seguinte conclusão: é possível? Por que eu estou falando isso? Porque está uma vergonha as calçadas da Tijuca, mesmo do Meier ou mesmo de Vila Isabel. A gente sabe que a Zona Sul é tratada de uma maneira diferente, até por causa dos turistas, isso a gente sabe que acontece. Mas, minha gente querida, é aquela velha história: como é que pode você conviver com alô prefeitura, alô querido doutor Rubens Teixeira, alô o prefeito Crivella? Alguma coisa tem que ser feita, e se não é da sua alçada, pelo menos que pressione a alçada competente a fazer. Eu já denunciei aqui que aqui na Barão de Mesquita, ali à altura, ali pertinho da Associação Atlética Tijuca, o que tem de poste com fio solto, e fio que, se você tomar cuidado, você vai esbarrar com a sua testa, e ninguém faz nada. Agora, anteontem mesmo, eu vi um buraco que continua lá, e é um negócio absurdo, porque ontem continuava. Existe uma das ruas principais da Tijuca, que é a Rua Major Ávila, que é uma rua de um comércio intenso, né? E olha, você que não é do Rio de Janeiro, a Tijuca é, depois da Zona Sul, considerado o bairro nobre do Rio de Janeiro. Tijuca, depois Meier, depois Vila Isabel e tal, ou as três concomitantemente deveriam ter maior consideração. Aí a Lili está latindo, que está chegando a doutora Reni, que daqui a pouco vai ser entrevistada. Você já sabe que a Lili fala bem-vinda, como ela não sabe, ela late, né? Aí teve um espectador que falou: puxa, mas por que não prende ela jamais? Não vou fazer esse tipo de coisa com ela, não. Mas voltando à história, então quando você sai da Major Ávila, gente, apareceu um buraco, mas é um buraco no asfalto, e esse buraco, ele tem, provavelmente, hoje, sabe aqueles pratos grandes? Não é um prato comum de comer, não, aqueles pratões que servem para servir feijoada, mais ou menos daquele tamanho, e aquilo praticamente fundo, e ninguém fez nada, e ninguém faz nada. E muito provavelmente alguém vai botar um galho de alguma coisa, porque se um carro passar ali, ele vai quebrar a mola. E o que é pior, se passar em alta velocidade, ele pode chegar até a capotar e de repente pegar um transeunte. Então é uma vergonha o estado de conservação de algumas ruas da Tijuca e de várias ruas de todos os bairros do Rio de Janeiro.
É lamentável, eu estou falando pela Zona Norte. Eu não estou dizendo isso da Zona Sul, embora saiba que na Zona Sul também encontra-se o abandono. Evidentemente, eu não quero culpar especificamente este governo que aí está, mas este governo que aí está tem que fazer alguma coisa. O nosso dedicado prefeito Crivella foi à África do Sul com dinheiro do próprio bolso, não é isso? Muito bem, mas não é hora, prefeito, não leva a mal, não é hora de misturar religião com administração. Eu sei que o senhor tem um grande apreço pela África do Sul, eu sei que o senhor deve ter feito um trabalho muito bonito, porque são o que os seus correligionários dizem, mas na verdade esse não é o momento do senhor pegar o aviãozinho e ir lá para a África do Sul para receber aplauso num estádio, quando o senhor tem nesse momento a obrigação de receber aplauso por parte dos habitantes do Rio de Janeiro que o elegeram, ou até daqueles que não o elegeram. O senhor é um político, o senhor sabe disso, não é? Se por acaso a pessoa não votou no senhor, mas reconhece que o senhor está fazendo um bom governo, vai aplaudir e na próxima eleição vai votar. Agora, aquela história, tem que se olhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não pode haver em ruas nobres, como está acontecendo na rua Barão de Mesquita, que eu acabei de denunciar, fios pendurados, fios que podem resultar, evidentemente, numa descarga elétrica que eventualmente vai trazer problemas para as pessoas que estão passando embaixo. Não pode haver esse tipo de coisa. Buraco na Major Ávila, doutor. O que é isso? Buraco arrebentado significa que foi mal recapeado. Né? A gente até entende que isso aí digamos, claro que né, herança dos desgovernos anteriores, mas nem por isso o atual tem que continuar na base do desgoverno. Eu quero mandar um abraço a Leila Aparecida Proença, também a Ana Zerlotini dos Reis, lá em Brasília, né? Pessoas que estão aí conosco. Quero também dar uma explicação. Eu tive a oportunidade de convidar hoje, daqui a pouco nós vamos ter na sala de visitas, a doutora Reni Kescher, que você conhece, né? Aliás, hoje é aniversário da Miriam Correia, então eu quero mandar um abraço, que é assistente da nossa querida doutora, e a gente vai falar dela na abertura da sala de visitas. Miriam, beijo no teu coração, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e vinha também o nosso querido Haroldo Barros, que você sabe, depois de uma carreira brilhante na TV Globo como sonoplasta, virou cantor, e virou cantor de qualidade. Mas acontece que o Haroldo estava, juntamente com essa delegação que representou a confraria do rádio, demos até uma coroa de flores, é o mínimo que poderia ser feito, né, em homenagem ao passamento do nosso querido Gerry Adriani. Então o nosso Haroldo, que era muito ligado a ele, teve um dia bastante estafante, e teve a gentileza de me ligar, dizendo: Fernando, eu estou muito cansado, estou destruído, e eu entendo perfeitamente, vai se reconstruir. Maria Fialho, beijo no teu coração, obrigado pelo carinho da audiência. Então nós não teremos hoje o Haroldo Barros, mas eu vou ter sim a oportunidade também de apresentar. Eu até botei aqui no computador a música mais recente do Haroldo, de repente a gente coloca aí para vocês. Muito bem, então outro assunto que eu queria tocar com vocês no dia de hoje é o seguinte: a gente precisa, evidentemente, alô senhor secretário de Segurança, é preciso criar condições para que o Rio de Janeiro não passe mais a dar essas notícias terríveis que nós vemos todo dia. É notícia de assalto a ônibus, tiroteio no Morro do Alemão, mais uma vez ontem foi praticamente o dia inteiro, porque a PM foi lá instalar uma torre blindada e os marginais quiseram impedir. Então foi troca de tiro para tudo quanto é lado, 2 ou 3 PMs saíram feridos, né? E teve um menino de 14 anos que foi atingido por bala na barriga. Então, esse tipo de coisa, não basta só o policiamento, é preciso que o Estado ali entre, que o Estado alargue as ruas, que dê condições de habitabilidade para essa turma toda. Então, esse é o nosso apelo, não é só meu, é o apelo de toda a imprensa que está denunciando. Nós gostaríamos de estar aqui dando notícias melhores, mas infelizmente essas são as notícias que nós temos. Uma outra notícia que é um alerta que eu gostaria de falar para vocês é o perigo da bebida na direção.
A gente sabe que a lei seca, desde que ela foi implantada, ela diminuiu em muito o número de acidentes. Mas a gente fica muito impactado com o que houve na madrugada de ontem, né? Quando 4 primos, vocês souberam da notícia, ela não é nova, não é? Foram comemorar a despedida de solteiro de um deles, que ia casar 4, 5 dias depois, e ficaram ali na Lapa, tiraram fotografia, a televisão mostrou, todos alegres, com chopp na mão, e voltaram no próprio carro. Se você tiver que beber, beba, mas volta no táxi, né? Volta com a carona de alguém, volta até no Uber se for necessário, mas não volte dirigindo. Ainda, evidentemente, não é concluso a razão do acidente, não está concluída, mas foi uma coisa terrível. Na Presidente Vargas, para quem não conhece, a maioria conhece, mas a gente está falando para muita gente de fora e de fora até do país. A Avenida Presidente Vargas é uma avenida muito grande, muito reta. Portanto, teoricamente, para um carro capotar, perder o teto e matar 3 dos 4 ocupantes, estava em alta velocidade. Não precisa ser técnico para perceber isso. E é deplorável porque o menino tinha uma carreira sólida, porque o menino praticamente ia casar na próxima quinta-feira. Parece que em São Paulo a moça viria. Imagino o sonho desfeito em função de um acidente de carro. Então eu estou falando isso notadamente para a garotada, notadamente para você que tem aí a partir de 16 anos que pode dirigir, né? Você que tem 20 anos, 22, 24, 25, né? Hoje é um negócio curioso, na minha época não tinha isso, eu não me lembro de ter isso. Quando o pessoal sai para uma festa, vai fazer o que eles chamam de prezinha. Então a prezinha, nego bebe, mistura vodka, mistura Coca-Cola, mistura Coca-Cola não, mistura cerveja, né? E já sai meio altinho, né? Para não pagar dentro da festa. Mas quando isso acontecer, e que eu acho que é uma coisa natural da juventude, pelo menos você pega um táxi, você pega um Uber, vai de ônibus, vai de qualquer condução, vai de van, não é? Mas não vai dirigir no seu próprio carro. Até porque, com a garotada, um entusiasmo, o outro, aí vê o que esse carro dá, essa coisa toda. Eu não estou dizendo que tenha havido isso, porque não houve ainda a conclusão do acidente. Mas é muito provável que tenha acontecido. Como é que pode um carro capotar na Presidente Vargas de tal ordem, com tal violência, que só sobrou ferragem? E o teto foi arrancado completamente. Apenas um sobreviveu. Imaginem vocês a tristeza, a dor dessa família. Eram 4 primos e hoje só tem um. Então, o que a gente pode fazer é alertar, não é? Na verdade, o ato de sobreviver não depende só de crença. Depende de você administrar a sua vida. Pelo menos é esse o meu pensamento. Mas eu queria fazer o seguinte, eu vou procurar aqui, porque se o nosso queridíssimo amigo pudesse ter vindo, mas não pôde, o Haroldo, rapaz, agora eu estou com dificuldade de achar aqui. Ah não, acho que achei sim, porque estava com um nome diferente. Nós vamos, enquanto eu me preparo para a palavra amiga, eu vou colocar aí para vocês... Não, é isso mesmo, é o Haroldo Barros. É o Haroldo Barros cantando Ninguém Pode Entender, música de Cléo Galante. E ele já me prometeu que na próxima semana estará aqui conosco. Haroldo, um abração, obrigado pela audiência. Daniel Penafirme, meu querido amigo, grande repórter da televisão. Simone Fernandes, minha amiga de tantos anos. E coisa boa. Bom dia, Daniel. Beijo para você, né? Para toda a família bonita, né? Que coisa bacana. Muito obrigado aí pela audiência. Então vamos ouvir o Haroldo Barros, que é o sonoplasta de 38 novelas da Rede Globo de televisão. Obrigado, Daniel, pelos parabéns pelo programa. Você também está de parabéns, você está dando um banho como repórter e me orgulha, viu? De todo o coração. Olha aí o nosso amigo, eu vou virar a câmera aqui para que você possa ver. Não adianta conselhos, está preso, dominado pelo coração. Eu juro, não posso entender. Repare, você pode ver. Quando alguém se apaixona,
logo esquece as amizades que sempre prezou. É capaz de ir ao espaço pra buscar aquela estrela que ela gostou. Eu juro, não posso entender. Repare, você pode ver. Quando alguém se apaixona, fica bobo, fica louco, perde a razão. Eu sei, já fui apaixonado, está tudo acabado, e só agora eu posso ver as coisas que eu fazia, o mundo em que eu vivia, vontade que fui perceber. Já fui apaixonado, está tudo acabado, e só agora eu posso ver as coisas que eu fazia, o mundo em que eu vivia, vontade que fui perceber. Quando alguém se apaixona, não admite que ninguém venha lhe criticar. Mesmo estando tudo errado, não consegue, não procura nada enxergar. Eu juro, não posso entender. Repare, você pode ver. Quando alguém se apaixona, fica bobo, fica louco, perde a razão. Eu sei, já fui apaixonado, está tudo acabado, e só agora eu posso ver as coisas que eu fazia, o mundo em que eu vivia, vontade que fui perceber. Quando alguém se apaixona, fica louco, perde a razão. Não adianta você estar dominado pelo coração. Quando alguém se apaixona, fica louco, perde a razão. Não adianta você estar Pô, esse programa de vez em quando eu dou umas escorregadelas na câmera, porque é assim mesmo, né? Você sabe que, você viu, Haroldo Barros, você estava me ouvindo? Você viu como é que ficou melhor dessa vez? Foi a dica que você me deu, porque é aquela história, a minha vida inteira eu passei atrás das câmeras ou atrás dos microfones, não é? Aliás, na frente das câmeras, não atrás. E hoje a gente se multiplica aqui para fazer o programa, não é? E há algum tempo atrás eu vinha apresentando o programa com o som do próprio notebook, né? E aí outro dia o Haroldo, que também tem um programa muito bom, se não me falha a memória, né, Haroldo? Me corrija se eu estiver errado. O programa do Haroldo é todo dia às 8 horas da noite, não é? De 8 até 8h30, uma coisa assim. E na Herald Television. Aí ele falou, Fernando, bota um som melhor, não sei o que e tal. E aí a gente descobriu a pólvora, né? Botamos a chamada caixinha de som, lembra do desktop, daqueles computadores antigos, e a coisa hoje está muito melhor. Aí a gente viu um pouco mais a qualidade, né, da música do nosso querido Haroldão. A Marion Duarte está ouvindo a gente, o Fernando Pereira está aplaudindo, mandando um abraço para todos. E agora nós chegamos ao momento da palavra amiga, não é? Palavra amiga é aquele momento que o ouvinte participa. Já está aqui a Samira Valente. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Qual é a palavra amiga de hoje? Fernando, por que tanta discriminação com relação às religiões afro-brasileiras? Umbanda, Candomblé. Por que chamar os seguidores pejorativamente de macumbeiros? Isso é um absurdo, né? Mas é aquela história, infelizmente o ser humano é muito preconceituoso, né? E eu queria dizer o seguinte, gente, religião, cada um tem a sua. E a gente tem que aprender a respeitar a religião dos outros. Mas isso é tão preconceito quanto é preconceito, por exemplo, do evangélico, quando exagerado, que chama o católico de papa hóstia. Ou do católico, quando exagera, que chama, num sentido pejorativo, o evangélico de crente, né? As religiões são as mais diversas e o preconceito existe por quem é radical. A pior coisa em qualquer religião do mundo que possa existir é o radicalismo.
né? É você, não, só eu sou dono da verdade, os outros não são, então por isso eu vou depreciá-los. Isso é um absurdo, é como você falou, meu querido amigo, preconceito do brabo, né? E a pessoa que pensa dessa maneira, evidentemente, ela não está praticando a caridade, a bondade, o amor que todos nós achamos que deve ser praticado. Concorda comigo? Muito bem. Então, basicamente, é essa a resposta que eu poderia dar a você. E quando eu fico olhando para cá, eu estou olhando o meu computador, entendeu? Porque ele está ao nível da nossa câmera. E eu quero, neste momento, agora sim, mais uma vez, vamos fazer aquele esquema que você sabe que de vez em quando dá certo. De vez em quando não dá não. Agora deu. Se deu. Então, eu vou trazer aqui a câmera, não é? Para o computador e vamos ouvir aquela homenagem que me foi prestada pelo Luciano Gomes, meu abraço a ele, e que está na internet, que está com milhares de seguidores, Vamos todos rezar a prece de Cáritas e o Pai Nosso. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos esse momento de oração que é muito importante para todos nós, não é verdade? E agora, meus amigos, a gente vai fazer aquele passeio de câmera, né? Que você já conhece, não é? Aqui você passa por aquele cartaz da época do lançamento do meu livro, não é? E aqui nós vamos para a nossa sala de visitas. E vamos estar aqui, já vemos aqui a Samira Valente e a nossa visita de hoje, nossa querida amiga, doutora Rene Kercher. Bom dia, doutora Rene. Bom dia, Fernando. Eu falei com a senhora, está com um look diferente, simpático. Eu gosto sempre do batom muito colorido, né? Eu sou uma mulher colorida. Mas está muito bem. Pois tá muito meu bem. filho é meu personal stylist. O Dudu? O Dudu que é arquiteto, mas ele também é mais claro, é um esteta. Né? É um esteta. É, exatamente. A arquitetura. Aí, mãe, vamos colocar o nude hoje.
Bacana, bacana, ficou muito bem. Ele queria que eu colocasse os esmaltes também branquinho. Eu falei, não, por favor, me dê cor. Então, Ana Lúcia Barbosa está nos vendo, a Leila Aparecida Proença está nos vendo. Abraço, Leila. Pois é, e hoje Miriam, né? Não quer fazer uma homenagem a Miriam Correia? Minha amiga querida, eu te amo, parabéns, trabalha comigo, mas é minha amiga há muito tempo, é uma pessoa que eu confio plenamente e que desejo tudo de bom no mundo. Que maravilha. Te amo, um beijo. Eu queria mandar um abraço para a Lurdinha, porque teve um dia que ela falou assim, você falou assim, a Maria de Lourdes está mandando um abraço. Eu, Maria de Lourdes, eu falei, não lembrei. A Lurdinha, da minha terra de Resplendor, Minas Gerais. Que maravilha. Então não tem como não mandar um abraço especial para ela, né, um abraço para a Lurdinha. Ô Samira, você tem alguma pergunta para a doutora Rene? Doutora Rene, ontem nós tivemos aqui um médico, doutor Rodrigo Pego, ele é otorrinolaringologista. E ele estava falando sobre as doenças que começam a se manifestar mais nessa época do ano, né? O tempo esfria, a temperatura cai. E ele falou em sinusite e rinite. E eu já ouvi a senhora falando que a sinusite, ela tem alguma coisa a ver com boca, que para nós leigos, a gente fica pensando o que tem uma coisa a ver com outra. Não, e parece que tem, né? Então eu gostaria que a senhora falasse o que tem a ver e com a importância de doenças que surgem na boca, e às vezes a gente até não sabe que podem refletir no corpo inteiro. Com certeza. Sabe, Samira, quando o paciente vai ao otorrino, lógico que ele é otorrino, ele vai buscar as causas da área dele. A maioria é realmente causa otorrina, alergia, rinite e provoca a sinusite. Mas muitas pessoas não sabem que muita gente tem sinusite e que a causa vem da boca. Então é muito importante também que quando você sinta, olha os sintomas, ó, dor de cabeça, peso na face, vou falar alguns, né? Às vezes dor na nuca, porque não sendo a pressão, né? Mas a dor na nuca, porque nós temos vários seios da face. As pessoas pensam que são só os seios maxilares. Não. Você tem seio frontal, seio maxilar, você tem o etimoidal, é na base do crânio. Aquela dor de cabeça que você abaixa, você morre de dor. As pessoas não sabem. Então, tem gente que chega no consultório, a gente atende muita emergência, de outros profissionais, de outras cidades. Então as pessoas chegam, estou morrendo de dor, às vezes a pessoa faz um implante, eu estou com dor. Tem nada a ver às vezes. É apenas a compressão que o seio está congestionado, né? Porque os seios maxilares são cavidades. Essas cavidades são ósseas dentro do nosso crânio, né? Então, o que acontece? Comprime, tá cheio, né, Samira? Ele tá cheio de secreção, ele comprime a raiz dos dentes, que é muito próximo, o seio tá aqui, as raízes dos dentes são aqui. Da mesma maneira que pode... tem gente que abre o dente, faz canal. Tem gente que extrai o dente, achando que o problema é do dente. E o problema é otorrina. A causa, né, o diagnóstico é sinusite. E tratam às vezes a vida inteira. Essa sinusite é crônica, isso e aquilo. Quando você faz um raio-x odontológico, você vê lá um dente superior, uma infecção, um abscesso, um cisto, o que quer que seja, no qual essa infecção já foi para o seio da face, já entrou no seio maxilar. Então, o otorrino vai tratar e não vai curar. Doutora Rene, qual é a diferença entre cisto e abscesso? O cisto, ele são basicamente as mesmas coisas, então, né? É uma bolinha, né? É uma bolinha isso. infectada. O que caracteriza o cisto, assim? Ele é... como se fosse uma pílula. Redondinho. Ele é mais redondinho. E o abscesso é espalhado. Não, o cisto é que vai invadindo mais, ele vai afastando os dentes, ele vai destruindo. O que diferencia é a composição microbiológica, né? Uns têm umas bactérias, outros aí têm a outras. gente cai no tema de hoje, que seria saúde bucal, né? Podemos Por falar que isso. que acontece o cisto, por que que acontece o abscesso? Então, tem algumas causas. Quando você tem um trauma e não trata o canal, esse dente reage, né? Tudo na vida é ação e reação. Você traumatizou um dente, não tratou. Você não sabe, não teve... porque as pessoas vão muito ao dentista quando dói, né? Quando tem sintoma. É. Só que as doenças crônicas, tanto do corpo quanto da boca, elas não têm sintomas. Podem ser prevenidas. Não no sentido, podem ser prevenidas, mas no sentido assim, você bateu o dente. Não espere ter dor
Porque talvez você jamais tenha, mas quando você for ver, já está perdido. Porque o dente reage e ali causa uma inflamação e vai. Quer ver uma doença de gengiva? As pessoas têm gengivite. Aí não quer ir ao periodontista, não gosta, ninguém gosta, né, de fazer raspagem, aquela coisa toda. Mas você pode evitar fazer raspagem, parar de fazer raspagem, se você conseguir controlar o biofilme, que antigamente chamava-se placa bacteriana. Se você fizer uma escovação da maneira correta, porque tem muita gente que chega no consultório, Fernando, com os dentes super limpos. Você olha e os dentes estão limpos, só que o sujinho está debaixo da gengiva. Aconteceu comigo. Eu fiz até um canal com o doutor Antônio, que é participante lá da clínica, né? E não tinha nada o dente. Só que a cárie aconteceu por baixo. Isso. Então, a boca é uma caixinha de surpresa, né, Fernando? São muitas bactérias. Às vezes você faz uma cirurgia ortopédica, né, com o ortopedista, e nem usa antibiótico. A boca não existe essa possibilidade, né? Por conta da quantidade de bactérias. Se tem bactéria, gente, vai ter infecção se você brincar, né? Então, a gengiva, às vezes, infecciona e a bactéria entra entre a gengiva e o osso, vai embaixo do dente, se for inferior, né? Ou superior. Por cima do dente, contamina o dente, o canal. Então, às vezes, a pessoa não tem nem o dente aberto, o dente está íntegro. E você vai ver, tem que fazer o canal. Por quê? Porque a infecção da gengiva passou para Agora, porque isso é uma pergunta recorrente, eu estou aqui, a Monique Assis Brasil, minha nora, está nos vendo nesse momento, Monique, beijinho, Ana Lúcia Barbosa, Olenka Fatioli está mandando um abraço para você, Obrigada. Paulo Vasconcelos mandando um abraço, achando muito interessante a sua entrevista, Vilela, só Vilela, está mandando também um abraço. E perguntando por que o canal dói tanto? O canal não dói, não. Só dói a dor, né? Antes de você tratar. Antigamente... E por que então seria talvez essa pergunta, Então, tá. por que chega no canal e aí pode O que acontecer? acontece? Quando o nervo, que o pessoal fala polpa, o nervo, o dente ele é vivo, ele é considerado um órgão. Hoje em dia você sabe, tem um banco de dentes, é todo um negócio, tá bem interessante. Então, o dente dentro, ele tem vida, ele tem vasos sanguíneos, ele tem nervo, tem tudo. Quando a infecção chega até esse nervo, esse canal, né? O que acontece? Se o dente estiver fechadinho, Fernando, você pensa bem, as bactérias chegam lá dentro e pegam assim, o vasinho sanguíneo, o nervinho, e vão se destruindo, e elas vão formando gases, né? É uma panela de pressão. Fechado. É uma panela de pressão. Por isso que lateja. Exatamente, aquela dor. Nem sempre, né, Fernando? Nem sempre. Depende. Mas aquela dor violenta da pulpite, que a gente chama, tem gente que fala assim, doutora, a gente tem vontade de pegar o alicate, que tem gente que o faz. Meu Deus, mas é verdade. Porque é desesperadora. A dor é muito grande. Aí, às vezes, você abre, alívio. Às vezes, o nervo morre, sem a pessoa nem saber que morreu. Agora, nesse caso, morreu. Continua normal o dente ou inevitavelmente no futuro vai ter que arrancar? Não arrancar não, fazer o canal. Ele necrosa. É aquele dente que você vai fazer o canal e o dentista nem anestesia. As pessoas adoram, né? Porque não precisa nem anestesiar. O nervo já não tem mais sensibilidade, né? Então o endodontista vai, limpa, tira o nervo e acabou a dor. Antigamente levava-se meses para tratar o canal, não é? Troca o curativo, bota. Hoje não, é uma sessão só. Hoje tem microscópio, você consegue ver aquele drama que se vivia. Tem 2 canais, 3 canais, 4 canais, não existe mais isso, porque você consegue entrar com o microscópio dentro do canal, aquele canal fininho. Você consegue fotografar, você consegue jogar para o computador, o paciente ver. Ver a imagem macro, né, aumentada. Tá muito bacana, a tecnologia nos ajudou muito. Samira, a gente fala de saúde bucal, tem muita gente que queria que você fizesse essa pergunta. Vou deixar para você fazer, depois eu concluo. Porque as pessoas elas não dão muita atenção à boca. Eu não sei porquê, mas não é, o resto do corpo é que parece que está o problema maior. Mas existem muitas doenças que vão do organismo para a boca, não é isso? Exatamente. E da boca para o organismo, Sim. não? Da boca para o organismo, do organismo para a boca. Sim. É muito triste, sabe, Fernanda? Às vezes você vê pessoas bonitas, né? Estão preocupadas com o cabelo, estão preocupadas com a roupa, mas às vezes diz assim, não, doutor, eu quero ver só os dentes aqui da frente, lá de trás não parece.
Eu não preciso do último dente, não aparece. Não aparece. É, né? Mas é verdade. Mas vamos esquecer a estética, que eu adoro, que é minha área. Mas, Fernando, às vezes você pode prevenir, diagnosticar muita doença pela boca. A saúde começa pela boca. E também ela te dá, às vezes, a frase, mas que é maravilhosa, que a gente tem que se ligar. Tem que se ligar, porque as suas visitas periódicas ao dentista, e que ele tenha cuidado, a gente espera, tem que examinar a gengiva, a língua, embaixo da língua, o palato, que se chama céu da boca, o que você puder ver de estrutura. O que eu pego de câncer de boca, Fernando, é uma coisa assustadora. E aí? A gente tem que encaminhar ao oncologista. Encaminha. Eu tenho um paciente que eu fiz um exame. Posso contar uma historinha? Pode, deve. Muito dramática, porque a gente fez o tratamento ortodôntico e logo depois ela veio para revisão. A gente pediu uma panorâmica. Quando olhou aquela imagem terrível, né? A gente mandou para o especialista e o especialista não deu atenção. Fiquei muito triste, sabe? Muito triste, dizia-se bucomaxilo e não deu atenção. E como eu tinha intimidade com essa pessoa, com essa paciente, eu liguei para ela. Eu liguei pro marido, eu cobrei deles atitude e troca de profissional. Quando ela foi pro INCA, Fernando, ela perdeu metade do osso maxilar superior do lado esquerdo. Quando ela foi para eu fazer a prótese, Reine, agora eu quero que você coloque os dentes que ninguém acertou. Dei sorte, acertei na primeira. Ninguém dizia que ela não tinha dente, que ela não tinha céu da boca. Ela não tinha nada. Quando ela abriu a boca, Fernando, você via a face inferior da órbita. Ela não tinha mais nada. Da órbita ocular. Ocular. Então, é muito... Como ela se alimentava? Difícil. A prótese que o INCA faz é só para tampar, né? Fechar o buraco, digamos. O buraco, aquela cavidade. Eu fechei, mas coloquei dentes. Mas tem especialistas para isso. Eu fiz pelo carinho e amizade que a gente tem. Mas, por exemplo, Fernando, você com a pessoa de idade, por exemplo, o dentista tem que olhar a língua. A medicina chinesa nos ajuda muito. Pela língua, perdão, você sabe se o idoso está hidratado ou não. E a gente sabe que quantos idosos vão para o hospital só faltando uma aguinha. Né? A língua, ela mostra o brilho. Né? Outra coisa, olha a sua língua, observe, faça a limpeza. Quando você fizer a limpeza, a sua língua tem que estar rosa. Ela não pode estar branca, amarela, nada. Lesões na boca que a pessoa acha que é bobagem, às vezes, Fernando, é medo. Eu vou perdoar os pacientes que não vão ao dentista, acha isso ou acha aquilo, é medo. Não é de hoje, da odontologia de hoje. Já vem, toda a história pregressa. Porque também tem um detalhe, né? Quanto mais recua no tempo, mais era dolorida a odontologia. Hoje os recursos são muito superiores. Com certeza. Mas o cara fica com aquela mentalidade de antigamente. Ouve o pai, ouve a avó, e aí isso vai passando. Graças a Deus as novas gerações não têm medo, já chegam brincando e abrem, não tem problema. Mas... Agora, doutora Reine, isso não depende também muito do profissional? Porque tem profissional como você que deixa a pessoa à vontade, conversa, brinca. Uma característica que eu observo na sua clínica é o carinho que as pessoas são recebidas. E tem gente que não, tem gente que é mais um número na cadeira. Isso hoje... não depende do profissional? Depende um pouco. O que aconteceu, Fernando? Para alguns, sem nominar, não falta psicologia também? Não sei, pra gente não julgar o colega. O que acontece é que tanto a odontologia quanto a medicina, essas especializações que foram... O que ela proporciona? Hoje tem especialista de tudo, até mínimo detalhe, o cara se especializa ou faz curso. Eu acho sensacional, porque você fica um melhor profissional, você fica um profissional melhor naquilo que você se dedica. Eu, quando comecei, eu fazia exatamente tudo em odontologia, que é o que a maioria dos dentistas fazia. Tudo. Hoje não. Você se especializa, você só faz aquilo. Você tem que ser bom no que você faz, não é? Mas é importante que não esqueçamos, nós profissionais da área de saúde, de ver o todo. Eu acho que do lado humano, né? Do lado do trato, que é muito importante. Eu não posso ver também só a boca. Às vezes tem gente que fala assim, você demorou, você conversa pra caramba. Eu falei, porque eu tenho que descobrir
e ajudar a saúde do meu paciente. Não é a saúde oral. A saúde oral está ligada ao eu, ao ego, à alma, a fase da oralidade, né? Então, você vê que a pessoa quer recomeçar a vida quando ela vai ao dentista e fala assim, doutor, eu quero fazer tudo. Ela está recomeçando a vida. Eu e a Samira temos um exemplo, né, Samira, de uma pessoa que, de uma época, foi atendido por um médico, que o médico não tinha nenhum senso de trato com as pessoas. Sim. E o que aconteceu com essa pessoa? Ela acabou, mudou completamente. Talvez ele fosse clinicamente competente, eu não vou dizer que não, mas psicologicamente não era. Eu acho então, que a psicologia ela tem que estar presente em qualquer área, né? Em qualquer área, principalmente nas áreas ligadas à saúde, porque, por exemplo, esse profissional que o Fernando está se referindo é um oncologista. Caso que nós soubemos. Então, o que acontece? O oncologista Oncologista, para quem não sabe, é um médico de câncer, né? Aliás, um abraço a um dos maiores oncologistas do Rio de Janeiro, nosso querido amigo Hernando Sampaio, do INCA, que hoje está de férias, é nosso amigo há mais de 30 anos, né? E que brevemente estará aqui conosco, que tem no seu histórico, 2.600 casos de curas de câncer. Então, a pessoa que chega um profissional desse, necessita de afago, ela né? precisa de afago. Ela não precisa que sejam mais duros com ela do que a vida já está sendo, né? Já está sendo, sabe-se lá por que motivo. E eu tenho uma filosofia também, enfim. Então, ela não precisa ser mais agredida, digamos assim, do que ela já está. Então, eu acho que a psicologia falta... você muda de profissional por falta de psicologia. E eu acho, doutora Rene, que isso está acontecendo, melhorando esse lado psicológico cada vez mais, né? Com os profissionais que têm sensibilidade para isso. E eu acho que esse tipo de programa serve para alertar aqueles que ainda não têm e que eventualmente podem mudar um pouquinho a percepção. Às vezes fecham o consultório, porque as pessoas vão diminuindo o número de clientes porque não estão entendendo o movimento da vida. Nós não podemos, temos que voltar a ser aquele médico. Eu sou dentista de família há muitos anos, né? Você sabe que você falou outro dia que eu formei no UFRJ. Então a gente tem que ver o ser humano como um todo, pelo amor de Deus. Às vezes eu converso, olha, às vezes eu não consigo atender o outro paciente, às vezes eu mando fechar a porta que o cliente fica 40 minutos chorando. Porque ele vai ali, quando ele entra no consultório dentário, ou do oncologista, ou às vezes do ginecologista, ele precisa de um carinho. Não é à toa que a Miriam Corrêa está dizendo aqui que hoje é dia do amor, eu não sabia, tá vendo? Coisa boa. O dia do amor é todo dia pra gente, né, Fernando? É verdade. A gente está sempre espalhando amor. Então, a pessoa tem que ser respeitada como um todo. Eu não posso abandonar nem a espiritualidade da pessoa. Sabia, Samira? Não pode. Eu não posso, Fernando. Eu sei que hoje tem uma grande leva de médicos maravilhosos que estão tratando o psicológico e o espiritual. E eu tento isso, porque eu sou uma mulher de fé e sem preconceito. Eu atendo evangélico, eu atendo católico, eu atendo espírita e eu falo com eles todos, porque eu entendo de tudo, porque o meu Deus é o mesmo. Claro. Tá? Então eu não tenho preconceito. E às vezes é aquilo que a pessoa precisa, porque a doença é da alma. É verdade. Porque a boca, ela acompanha isso, sabe, Fernanda? É impressionante. A boca, ela acompanha esse sofrimento. Quando a pessoa chega com muito... Não é todo caso, pelo amor de Deus, mas tem gente que quando chega assim, cuidou de uma pessoa doente há muitos anos e aquela pessoa parte, a pessoa chega no consultório, agora eu vou cuidar de mim. Ela tá destruída por dentro e por fora. E a gente tem uma obrigação moral, não profissional, moral, de ser um irmão, um amigo. A Graça é minha paciente, a Graça Passos é minha grande amiga, tornou-se minha grande amiga, e ela diz assim, Rene, eu acho que se eu voltar no último dentista, ele nem vai lembrar, porque eu acho que ele nunca olhou na minha cara. Se eu perguntar que cor meus olhos, ele não vai saber. Então, e o pior é ela ter notado isso, né? Ganhei o paciente. Ganhou o paciente. É verdade, são pequenas coisas. Até no barbeiro isso acontece. Até no cabeleireiro isso acontece. Na manicure isso acontece. Você tem que ser tratado com amor, com carinho, com respeito, com afeto. Tem dia que a gente está mais sensível, não é? Eu vou falar, por exemplo, tem dia que o pessoal fala assim, ai, doutora Rene, hoje eu estou tão sensível, tá bem.
Vamos respeitar, né? Porque às vezes manicure, gente, que é uma coisa menos dolorida do que o dente, não é? Não é? Menos delicado. Menos dolorido. Às vezes eu chego assim, ai, hoje eu tô... Tenha paciência, eu tô muito sensível. Tem que ser respeitado. Não é? Tem que ser respeitado. E o Cada um é um, né? Cada um é um. E tomara que cada vez mais as especialidades se fortaleçam, mas que os profissionais não se especializem numa coisa só. Veja o ser humano como um todo, holisticamente. Ou volte agora para o todo. Volte para o todo. Volte para o todo sem perder a especialidade. Sem perder, não pode, né? Mas olhe para o psique, olhe para a condição social. Porque, Fernanda, tem gente que fala assim, não, eu vivo disso aqui. Gente, não existe isso sem caridade. Ó, quantas vezes eu fui no Wagner Montes? Já fui em outros programas de televisão de rádio, Rádio Tupi, o pessoal me conhece. Porque tem pessoas, às vezes, desesperadas numa situação de emergência e que precisa de ser atendida. Eles me ligam e eu faço. Se a gente está nessa vida e não puder fazer caridade... Meu Deus. Meu né? Deus. A Cristina Ribeiro, né, tá perguntando aqui como é que essa história de escovar a língua que ela fala. É escovar a língua? Antigamente, Fernando, falava-se escovar porque não havia recurso. Até que uma mineirinha, tinha que ser de Belo Horizonte, né? Fez o Kobe, que é um aparelhinho que limpa a língua. Hoje tem outras marcas, outras... Sei. É só O que é isso? Faz o quê? Ele limpa a língua mesmo, é um raspador. Na Raspador. verdade, Certo. ele tem várias formas de você segurar. Você coloca a língua para fora e puxa. Você passa, ela vai limpando. Você Encontra em qualquer farmácia? encontra. Você coloca o espelho, bota a linguinha para fora e passa o limpador, só fala assim, Deus que me livre, eu nunca limpei minha língua. Porque saiu sujo. E essas bactérias, eu já até falei com você, né, Fernando, pelo rádio e por aqui, elas podem dar pneumonia, gente. Elas ficam na língua, muitas vezes a pessoa tem pneumonia, mas que bactéria é essa? De onde Por conta veio? da não limpeza da língua. Que era uma chama-se coisa que sabor. não se fazia antigamente, né? Diária. Quando você passar o fio, a escova, o fio dental, Com qual frequência? limpe tua língua. Todo dia. Todo dia, mas uma vez só por dia, tá bom? Tá bom, tá bom. Às vezes, sabe, Fernanda, a gente não pode viver uma realidade. É igual que você vai ao nutricionista e te passa uma dieta que você não consegue fazer. Não adianta. Não adianta eu chegar pra hoje, pra turma que vive nessa loucura e dizer escova o dente 5 vezes por dia. Não vou escovar. Não dá. Então, que seja feita. Eu só consigo escovar o dedo depois que eu tomo café e antes de dormir. É a hora mais importante. Faça uma boa limpeza. Escove, passa fio, limpe a língua, faça bochecho. Pronto. Uma vez feita com amor e carinho, vai remover tudo e vai manter a saúde oral. Olha, foi ótima a presença aqui da doutora Rena no dia de hoje. Tivemos uma verdadeira aula, né? Eu acho muito importante isso, porque a ideia desse programa, doutora Rena, é multiplicar a cultura. A ideia é ajudar as pessoas que eventualmente não possam estar pessoalmente com pessoas como a senhora e como outros tantos que aqui estão. Então eu queria deixar aí as ordens da nossa câmera, o nosso microfone, para que as pessoas que quiserem contatar a doutora Rene, por favor, vão saber agora de que forma se faz esse contato. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço poder participar desse programa e estar na sua casa com você e com a Samira, que é uma alegria, né? Então, o telefone é 21 Rio de Janeiro, né? 981187070. O e-mail é Reni, meu nome escreve R-E-N-I, silveira.k@gmail.com. Muito bem, muito obrigado. E chegou aquele momento que a gente passou rápido, né? Passou rápido o programa. Acho que foi bastante interessante. Abraço para o Vasco, que hoje aqui não pôde vir, mas se Deus quiser, semana que vem estará conosco. Amanhã no programa nós teremos aqui duas pessoas importantíssimas. Teremos o Dr. Cícero Munhoz, cancerologista, meu querido amigo, hoje reformado da Aeronáutica, tenente-coronel, e uma pessoa da melhor qualidade. E teremos também o Dr. Baltazar Salgado conosco. Essa manhãzinha, eu sempre acordo muito cedo, né? Depois que eu deixei de fazer a madrugada, eu voltei ao meu melhor momento, que é o de acordar cedo. Eu sempre gostei de acordar cedo, né? E fiquei 15 anos fazendo a madrugada
TV Tupi, da Rádio Tupi, e obviamente aí não tinha como. Mas eu voltei a acordar cedo. E geralmente o que acontece? Eu acordo por volta de 6 horas da manhã, mas às 5h30 eu já estou meio que ligado. Não preciso de despertador para acordar, não preciso. Eu me mentalizo e acontece isso. E de repente eu estava pensando, sabe o que? Eu estava pensando no Gerry Adriani. Estava pensando nos nossos amigos queridos da confraria que foram lá dar o abraço final à família, não é? E que nos representaram naquele momento. E fiquei pensando nas coisas boas. Ontem praticamente eu me retirei. Samira estava trabalhando aqui com a jornalista Érica Francisca na revisão, né, digamos assim, de livros que estamos fazendo para a Organização das Nações Unidas através da Vitrina Comunicação, que faz esse tipo de coisa, e eu me retirei. Sinceramente, você sabe por quê? Não fui ao enterro, não, porque eu tenho uma filosofia que eu acho que o corpo vai e a pessoa continua. Eu acredito plenamente nisso e achei que devia me dar um tempo. Até porque aqueles que lá foram eram de fato muito mais amigos do nosso querido Gerry Adriani. E eu li qualquer coisa que a Cláudia Teles publicou, alô Claudinha, um abraço para ti, dizendo que achei interessante o que ela falou, que na verdade o importante é o sentimento, que ela também eventualmente não foi, e o importante é o sentimento. Eu queria guardar na memória realmente aquele cidadão que um dia me abraçou, que foi muito generoso com todos nós, muito generoso. E eu me lembro perfeitamente, a última vez que eu apresentei um show do Gerry foi no Tijuca Tênis Clube, em que ele segurava a gente, levava para o palco, porque a nossa posição qual era? É apenas dizer, olha, está chegando aqui um grande cantor e deixa ele cantar. Mas ele não, ele abraçava, levava a gente, às vezes botava o microfone para a gente cantar a parte. E eu fiquei um pouco distante na coxia, digamos assim, vendo o show e vendo a energia daquele jovem. Aí me emocionei. Por quê? Porque era um jovem. E na época, isso tem talvez uns 5 anos, ele devia ter a mesma idade que eu tinha na época, ou seja, cerca de 65 anos. O que é a prova maior de que o espírito não envelhece. O que é a prova maior de que a idade nos bate, mas de qualquer maneira a gente não pode perder a vontade de ajudar o próximo. Gerry ajudou os próximos exatamente pela sua arte, por ter descoberto novinho essa capacidade de cantar e, eu diria, sem sombra de dúvida, de encantar. E hoje a gente não tem mais, mas de repente vendo os depoimentos do Haroldo Barros, do professor Isaías, do Oscar Berro, que não é de acompanhar enterro e acompanhou o enterro ontem, eu não tive essa coragem. Mas rezei muito por ele, pedi a Deus, pedi pela família e lhes digo com toda sinceridade que é uma parte das nossas vidas que se foi, mas que vai continuar do outro lado, porque evidentemente a vida não termina nunca. A vida termina fisicamente, mas não espiritualmente. É essa pelo menos a minha crença. Um beijo no coração de vocês e, se Deus quiser, amanhã, 8 horas, nós estaremos aqui de volta. Beijo.